Sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, coloca essa live nas tuas mãos, porque eu gostaria de pedir ao Senhor que venha o governo do Senhor, que venha o teu reino, que venha dirigir os nossos corações e ter o primeiro lugar na nossa vida. Nós queremos te buscar nessa primeira hora do dia e dizer o quanto nós te amamos e o quanto o Senhor é suficiente para nós. Obrigada porque o Senhor tem nas mãos a nossa vida, a nossa história. E o Senhor é muito bom em ser Deus, o Senhor é perfeito em ser Pai, o Senhor é perfeito em tudo que a nossa vida precisa, porque o Senhor é o nosso Criador, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Essa live é do Senhor, a minha vida também, e eu peço que o Senhor me deixe ser útil na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Se houver algum equívoco no meu falar ou me expressar, que o Senhor, Espírito Santo, complete no coração dos meus irmãos essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Obrigada pela presença de vocês. Ana, bom dia, obrigada pela presença. Oi, Vitória. Seja bem-vinda, pastora Yara, acho que Yara, né? Seja bem-vinda. Remi, bom dia. Bom dia, Andréia. Obrigada pela presença. Não consigo ler esse outro nome. Patrícia, muito obrigada. Le Petit Doces, bom dia. Bom dia, Silene. Obrigada pela presença de vocês. Denise, Marina, Robson, obrigada, Escobar. Obrigada pela presença de vocês. Lucimara, Clarice. Obrigada, gente. Muito bom ter vocês aqui todas as manhãs. Eu espero abençoar a sua vida hoje. Se você quiser acompanhar hoje, eu gostaria de falar um pouco sobre o Salmo 77. Mas antes de falar do Salmo 77, vocês já ouviram falar da expressão "o melhor de Deus ainda está por vir"? Muitas mensagens, muitas palestras, muitas músicas foram escritas com essa frase. O melhor de Deus ainda está por vir. Aí vem uma nova onda, que cada hora aparece um trem novo, né? Aí veio uma galera falando assim, o melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio, que é Jesus. Jesus é o melhor de Deus. Eu concordo, gente. Concordo com os dois, com as duas frases. E aí eu pensando nessa palavra, nessas duas frases de que o melhor de Deus ainda está por vir, mas também o melhor de Deus já veio. E aí, estudando sobre isso, vendo sobre isso, eu quero dizer para vocês que eu concordo com as duas frases. Inclusive, eu fiz uma frase baseada em 1 Coríntios 2:9 e já coloquei lá no meu stories, que eu estou tentando colocar o resumo da minha live. Antes de fazer minha live, eu posto lá nos stories o que eu vou falar na live. Então, eu reescrevi essa frase agora. Estava aqui estudando e reescrevi essa frase. Muitos falam o melhor de Deus está por vir e outros falam, não, o melhor de Deus já veio. Então, eu fiz uma frase assim, na minha opinião, por causa do melhor de Deus para nós, que é Jesus, por causa do melhor de Deus para nós, que é Jesus, já veio, por causa desse melhor dele que já veio, nós temos o melhor de Deus sempre aqui na Terra. Deus sempre vai trazer coisas melhores por causa do melhor que já veio. Então, não sei se soube, lá no Stories está direitinho. Por causa do melhor de Deus que já veio, nos dá acesso ao melhor de Deus que virá para nós. Lá em 1 Coríntios 2:9 fala, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, Jesus é o melhor de Deus para nós. Porque por causa de Jesus nós temos acesso ao melhor que virá, ao melhor que está por vir. Porque o que está por vir, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus
tem preparado para aqueles que o amam. Vale a pena amar esse Deus, vale a pena nos entregar a esse Deus. E eu queria trazer 2 exemplos de 2 pessoas para vocês. Eu queria falar sobre Asaf e queria falar sobre Ayrton Senna aqui para vocês. O Ayrton, certa vez, o Ayrton Senna, que muitos não conhecem, tem jovens aí que não sabem quem é Ayrton Senna. Vai lá isso é imperdoável. Quem não conhece o Ayrton Senna, não sabe nada sobre o Ayrton Senna, isso é imperdoável. Vai lá buscar na internet, tem muita coisa lá sobre ele. Certa vez, no GP da Hungria, o Ayrton Senna tinha um desafio muito grande, porque ele ia largar em último lugar. E todas as probabilidades indicavam que o vencedor daquela corrida, ele só conseguiria se ele largasse em primeiro lugar. Porque tinham poucas chances, poucas oportunidades de ultrapassagem. Então, era praticamente impossível quem largasse em último lugar ganhasse aquela corrida. Então, eu falava, no GP da Hungria, para ganhar essa corrida, a pessoa precisa largar na frente. E contra todas as estatísticas, contra todas as possibilidades, Ayrton Senna larga em último lugar. E vai passando. É a coisa mais linda de ver. Tem essa cena no YouTube. É a coisa mais linda de ver. Ayrton Senna vai passando um carro de cada vez e ganha o prêmio. E aí chega o repórter e fala, e aí, Ayrton, essa é a melhor corrida da sua vida? Ele, não. A melhor é amanhã. Nós temos que ter essa expectativa, essa esperança de que o melhor de Deus, ele ainda, o melhor de Deus você usufruiu hoje, ele ainda tem coisa melhor para te dar. Hoje aconteceram coisas maravilhosas na sua vida e você está emocionado, é extraordinário. Deus tem coisas maiores e extraordinárias. Deus é fonte do extraordinário. Deus é fonte de maravilhas, Deus é fonte de glória. Não cessa, Deus sempre vai surpreender seu coração, porque Ele sempre fará infinitamente mais do que você pediu ou do que você pensou. Sabe, o nosso clamor, a nossa oração, nós precisamos escrever nossas orações. Nós precisamos falar nossas orações, declarar, não porque Deus precisa saber o que a gente precisa ouvir, o que a gente precisa, mas nós precisamos saber o que pedimos, para entender o que é o infinitamente mais de Deus. O infinitamente mais de Deus. Eu não sei o que você deseja, o que você quer tanto. Anota, escreve e ora sobre aquilo. Deus vai surpreender seu coração, mas coloca a data, porque nós somos esquecidos. Nós precisamos fazer conhecido diante dele as nossas petições, com ações de graça, mas precisa fazer conhecido diante deles, não porque Deus não sabe, porque Deus sabe antes de você pedir, mas você precisa se ouvir, porque você vai ser testemunha de que Deus fez infinitamente mais do que você pediu ou que você pensou. Vamos falar de Asaf? Eu falei que eu ia falar de Asaf, do Ayrton Senna, vocês gostaram, né, do exemplo do Ayrton Senna. E aí, Ayrton Senna, essa foi a melhor corrida da sua vida, né? Ele, não. A melhor vai ser amanhã. Então, Asaf começa o Salmo 77, ele começa lembrando do passado com dor, né? Ele fala, elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que Ele me ouça. No dia da minha angústia, procuro o Senhor de noite, não me canso de erguer a mão, minha alma se recusa a ser consolada. Eu me recuso a ser consolado, eu me recuso a ser confortado. E aí ele vai lembrando do que aconteceu, ele lembro-me de Deus e gemo, medito em meu espírito e medito nisso, fico remoendo essa minha dor e meu espírito desfalece. Aí ele tá falando com Deus, mantenha as minhas pálpebras, abre os meus olhos, né? Mantenha as minhas pálpebras abertas, porque eu tô muito perturbado, que eu nem posso falar. Aí eu falei, eu relembro dos dias passados, eu relembro dos anos outroras, e de noite eu recordo a minha cantiga, medito no meu coração e o meu espírito fica questionando, fica perguntando. E aí no versículo 14,
na oração, é isso que é bom a gente orar. Quando a gente está orando, no meio da oração mesmo, a gente já começa a melhorar, já começa a ser curado, já começa a ser confortado. Ele começa assim, eu não tô nem afim de ser consolado. Quantas vezes alguém vem falar, não, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, isso faz causar mais dor na gente. Porque a gente sabe que as coisas podem acertar, mas na hora aqui a gente não quer ouvir isso, a gente não quer ser consolado. Era a posição de Asaf nesse momento aqui que ele começa a oração. E aí no versículo 14 é a virada de chave de Asaf, porque ele fala assim, peraí, eu tô doente. Eu tô doente. Tu és o meu Deus, tu és o Deus que faz maravilhas. Sabe, nós precisamos, muitas vezes, o que aconteceu no passado, nós ficamos presos ou às dores, às coisas ruins, às coisas difíceis. Já fiz live sobre isso. Ou às vezes nós ficamos presos às coisas boas que nós vivemos. Eu até mandei para alguns amigos um vídeo de uma mãe e uma filha conversando, e a mãe dançando umas músicas dos anos 80, dos anos 70, né? E assim, e a frase era assim, eu mostrando para minha filha porque na minha época ninguém era triste. E assim mostra aquelas músicas, aquelas... E a mãe dança e é bem divertido. Quem é da época vai se divertir. Só que essa é uma memória boa. E às vezes a pessoa fica presa a memórias boas e esquece que naquele tempo também teve dor. Naquele tempo teve tristeza sim. Você se entristeceu. Só que quando você está preso a coisa boa, você não lembra da dor que foi. Você esqueceu de quanto você sofreu também. Teve um sofrimento, só que você esqueceu. E você fica preso na dor. Não, preso nas coisas boas. A Asaf mesmo fala, eu lembro das cantigas, quando eu cantava, a música que me vem à cabeça me dá saudade. Eu recordo. Só que Asaf recordava das coisas boas e das coisas ruins. Da dor também ele ficava ali lembrando, né? Ele falava, acho que Deus me esqueceu. Mas aí no versículo 14 tem a virada de chave na oração de Asaf. Ele fala assim, peraí, calma, eu tô doente, eu tô enfermo. Que isso? Deus é Ele que faz maravilhas. E eu tenho esse Deus na minha vida. O que faz maravilhas. O que faz agora maravilhas e fará maravilhas. Eu dirijo muitas horas por dia. E eu uso o retrovisor para olhar para trás. Só para verificar se eu não vou bater em algum carro. Se eu vou dirigir certinho. Se eu vou dar uma ré. Só para acertar. Eu não posso dirigir as várias horas que eu dirijo olhando só para o retrovisor, porque eu vou bater o meu carro. Porque eu preciso avançar, eu preciso ir para frente. Eu já falei isso aqui. Nós precisamos voltar ao passado, sim, pode voltar, não tem problema nenhum. Mas só para buscar as coisas boas e para relembrar o que Deus fez. Lá em Jeremias 29:11, né? Acho que é Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal. Sabe? Para dar para vocês um futuro. Deus tem um futuro extraordinário para todo mundo. Se Ele já fez maravilhas na sua vida, tem mais maravilhas. Ele não vai deixar de fazer. Ele não deixou de ser Deus. Porque passou. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, essa frase de Asaf falando, eu tô doente. Porque, na verdade, isso é enfermidade da minha cabeça. Porque, na verdade, Deus sempre fez maravilhas e vai fazer agora. Então, esse Salmo 77 é um salmo que expõe a dor de Asaf, mas também ele vira essa chave na cabeça dele e reconhece que o Deus que fez lá no passado maravilhas, Ele faz agora. Ele fala, recordo-me, trago a minha memória e consigo ver o que Deus fez na minha vida e Ele fará. Então, o Salmo 77 é minha sugestão de leitura hoje. Que assim como a Ayrton Senna falou, essa é a melhor corrida da sua vida. Ele, não, a melhor é amanhã. Então, se você tinha dúvida de que o melhor de Deus já veio e o melhor de Deus está por vir, não tenha mais. O melhor de Deus já veio e Ele é o Cristo de Nazaré. Sabe, Deus manda a resposta para o nosso futuro antes da gente chegar. Ele enviou o melhor dele, o Cristo de Nazaré. Ele nos amou primeiro. Ele nos perdoa primeiro. Ele vem
nos perdoou primeiro, como se a gente precisasse perdoar a Deus. Perdão, gente, foi confusão aqui. Mas assim, tudo Deus faz antes, prepara antes. Então, é verdade que o melhor de Deus já veio e ele é o Cristo de Nazaré. Mas por causa do Cristo de Nazaré, ele nos dá acesso ao melhor de Deus que está por vir. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, tenha saudades do que Deus fez por você, lá naquele passado. Para de ter... Você pode ter saudade das coisas boas, mas não fique achando que você nunca mais vai viver algo bom, igual foi no passado. Porque Deus não vai fazer algo bom igual fez no passado, ele vai fazer melhor ainda. Porque Deus é o Deus de maravilhas, que foi a conclusão que Asaf chegou. Ele é o Deus de maravilhas. Não espere de Deus as mesmas coisas. Deus sempre vai surpreender seu coração. Lá em Isaías 43, fala, não vos lembreis das coisas passadas, eis que faço nova todas as coisas. Deus tem coisa nova para você viver. Se você fica apegado ao passado pela dor ou pelas coisas boas, pela lembrança boa, pela saudade. Não tem problema ter saudade, gente. Pode ter, mas você não pode ficar preso lá. Tem mais coisa para você viver. Tem mais coisa boa para você viver. Tem mais tempo bom. Ontem eu estava falando pro meu filho, às vezes a gente fica tão assustado com as notícias, com as coisas que estão acontecendo, que às vezes a gente fica assim e a gente vai conversar, as nossas conversas são pesadas. As nossas conversas são profundamente enraizadas em dor. Não é para você porque a gente precisa ter conversas superficiais. Podem ser conversas profundamente enraizadas no amor de Deus. Porque o amor de Deus lança fora o medo. Ele tem um único perfeito amor que faz o nosso coração descansar e nos guia mansamente pelas águas tranquilas. Tudo pode estar um caos, mas Deus faz você descansar porque Ele tem coisas melhores para você viver do que essas que você acha que já viveu. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Só ame a Deus, que é o que Jesus nos ensinou, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Busque Ele em primeiro lugar, Ele seja a sua primeira busca, vai recorrer a Ele primeiro, porque Ele é o único que conhece o contexto de todas as coisas. Houve conversas que você não ouve. Isso é bem... Todo mundo está falando isso, é uma frase bem popular. Ele sabe o que está lá atrás da curva, e Ele sabe qual que é o melhor, que vai surpreender e vai ser infinitamente mais na sua vida. Então, confie no Deus que te criou. Ele assume a responsabilidade de toda a criação dele. Ele não joga você e deixa você viver aleatoriamente. Fale, clame, declare, anote suas orações e só espere que Deus vai surpreender seu coração. Para aqueles que o amam, gente. Se você não ama Deus, se você não tem conexão com Deus, por que você está esperando dele algo que você não tem plantado, não tem buscado? Precisa ter um relacionamento com Deus. Não adianta você querer as coisas de Deus, sendo que você não quer saber dele. Você primeiro precisa saber dele, conhecer dele, querer ele. Porque ele já tem pronto a solução e já tem um caminho reto para você passar. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Eu sempre falo, eu estava falando agora de frases para vocês colocar lá nos comentários da live que eu vou postar. Então, agora aqui, ó, eu escolho confiar no Senhor. Eu escolho confiar no Senhor. Declare isso, eu escolho confiar no Senhor. Não confiar nas minhas memórias e ficar presa nela. Eu escolho confiar no Senhor. Porque Deus sabe fazer para você entregar na sua mão o melhor das coisas que estão por vir, por causa do melhor dele que já veio, que é o Cristo de Nazaré. Pai, em nome de Jesus, coloco os meus irmãos na tua presença e agradeço ao Senhor porque o Senhor é bom. O Senhor é bom, mas o Senhor é bom em tudo. O Senhor não é só bom para fazer
O Senhor é bom em ser Deus, o Senhor é bom em ser Pai, o Senhor é bom em ser abrigo, o Senhor é bom em ser rocha. O Senhor, a sua bondade não é só uma palavra bonita, mas é uma atitude de amor. São decisões que o Senhor tem todos os dias para nos salvar, resgatar, restaurar. O Senhor é bom em tudo, o Senhor é o único bom, porque o Senhor é perfeito. Derrama do teu amor e graça no nosso coração. Assim como Asaf disse, mantenha as minhas pálpebras abertas, mantenha os nossos olhos abertos, para que nós olhemos fixamente no Senhor e esperemos apenas do Senhor. Paremos de ficar esperando que volte coisas do passado, ou ficar esperando de pessoas ou situações, que nós possamos ter saudade do que o Senhor fez e possa ter expectativas no que o Senhor fará. Agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo, toda enfermidade da sua alma. Aqui no Salmo 77, Asaf estava enfermo. Ele fala, eu estou enfermo. A perturbação na mente, o ataque na mente, nas emoções. Ele estava se sentindo abandonado por Deus. E ele falou, não, isso é doença, isso é um ataque que eu não estou raciocinando direito. Porque se você pensar direito, o Deus que te criou, Ele é o único que merece seu amor, sua dedicação, sua entrega, tudo primeiro para Ele. Que Ele possa curar você da enfermidade de não estar enxergando, da enfermidade de nem querer ser consolado. Porque isso é doença e você precisa ser curado dessa enfermidade de alma. Porque Ele é o nosso Emanuel, é o nosso Príncipe da paz, Ele é o nosso consolador. E Ele tem consolo para o seu coração e alegria para o seu dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã. Um cheiro. Às 6h30. Tchau, tchau.